Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais do nosso seminário arquidiocesano Nossa Senhora da Penha. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição desses vídeos onde nós trazemos aqui a nossa casa de formação a presença dos padres de nossa arquidiocese para nos relatarem um pouco de sua trajetória vocacional e sua ligação com o nosso seminário. Hoje, de forma muito especial, temos a presença ilustre de Monsenhor Advalter, que está aqui conosco, acabou de celebrar a missa e que é uma pessoa que possui uma história muito bonita com o nosso seminário, com a nossa Igreja de Vitória. Monsenhor Advalter, seja muito bem-vindo a este nosso momento, que se encontra dentro do contexto da celebração dos 70 anos do nosso seminário. Então, seja muito bem-vindo. Para iniciar, Monsenhor, a gente gostaria de começar perguntando como que foi a experiência do senhor na formação inicial, que ano o senhor entrou aqui no seminário, como que foi esse período de formação, como que foi esse período inicial até a ordenação do senhor? Eu vim para cá, no seminário Nossa Senhora da Penha, no ano de 1953. No segundo ano que o seminário começou a funcionar. Isso começou em 52. Foi a segunda turma, então? Foi a segunda turma. Naquele tempo, o reitor era Padre Acácio, Valentim de Moraes, o arcebispo era Dom João Batista da Mota Albuquerque, que tinha chegado há pouco tempo em Vitória, vinha do Rio de Janeiro. Sim. E aqui eu entrei no final de fevereiro de 1953. E fiquei em 53, 54 e 55. Fiquei 3 anos aqui. Naquele tempo era muito mais pobre do que eu, nem comparação, né? A comida era praticamente quase zero, não era muito pobre, nem para dormir a gente tinha lugar. Esse morro aqui era do seminário, a gente plantava batata, cana, mandioca no morro, tá vendo só? Pocava muita pedra. Naquele tempo a gente limpava tudo isso aqui com escovão, não existia isso, era escovão. Você não pegou isso não, né? Não, não. Escovão, tudo na mão. Era uma época difícil. Muita disciplina naquele tempo. Hora para levantar, hora para... Era tudo muito disciplina, nem comparar com os tempos de hoje. Era uma época de muita disciplina. E aí muita gente não se dava bem com isso, não ficava muito tempo no seminário, saiu muita gente. Vinha muita gente e saía muita gente. Tinha o chamado banho de mar. Às vezes um frio, como está fazendo agora, você era obrigado a tomar banho de mar. Nossa Senhora! Descia ali, essa parambeira, ia lá embaixo, que era tudo mar aqui. Às vezes estava um frio, um vento sul, muito forte, a gente tinha que tomar o banho de mar, gelado. Ou de manhã ou de tarde. Não era todo dia não, mas 3, 4 vezes por semana. Sim. Bem, e essa foi então o período do seminário menor. Que foi no seminário, naquele tempo era seminário menor Nossa Senhora da Penha. Isso. Hoje não tem mais esse nome. Não. Hoje a gente só tem o propedêutico e o seminário maior mesmo. Era seminário menor Nossa Senhora da Penha. Aí aqui tinha os padres, que eram o Monsenhor Acácio, Valentim de Moraes, Padre Aristides Tassiano, todos já morreram. Padre Aníbal, Cônego Maurício, o senhor Angelim Calimã, parece que está vivo ainda, mas está velhinho na Jardim da Penha. Praticamente todos, o Padre Antônio, que depois foi para Marilã, todos eles já morreram. Foram os nossos professores aqui. E todo dia tinha Santa Missa, tinha hora para levantar, tinha tudo em fila. Naquela época era fila para tudo. Tudo a gente tinha que fazer, para ir para a capela, para sair da capela, para ir para a refeitório. Tudo tinha fila. E quando a gente ia na catedral, tinha que ir de batina. Aqui dentro de casa ficava a paisana. Mas quando ia na catedral, ou ia numa cerimônia religiosa, sempre de batina. Sim. Aqui dentro, não. Bom, foram 3 anos assim aqui. A gente só tinha férias no final do ano. No meio do ano não tinha férias, não. Depois o senhor foi então para Minas, não é isso? Depois eu fiquei aqui em 53, 54, 56, eu fui para Mariana, perto de Ouro Preto. Sim. Lá então mais difícil ainda, mais disciplina e mais rigor. Eu fiquei 3 anos em Mariana, lá também só tinha férias no final do ano. No meio do ano a gente não ia para casa. Lá sim, lá que a disciplina era ultra rigorosa.
Lá a gente ficava de batina o dia todo, embatinado, muita também fila para tudo, para ir para o refeitório, para ir para a capela, tudo tinha fila. E a fila e os menores na frente até chegar os maiores atrás. Depois a própria disciplina, na sala de aula, a vida de seminário, momento de silêncio, chamado o grande silêncio, quando chegava de noite. Enfim, os estudos, naquele tempo ainda funcionava muito a língua latina. Sim. As missas eram em latim, os estudos, tinha muita coisa em latim ainda, hoje não é mais assim, muita disciplina. De vez em quando a gente fazia algum passeio em cima da carroceria de um caminhão, ou a pé mesmo. De vez em quando tinha um jogo de futebol, que lá no seminário tinha um campo de futebol muito bom, sim, muito bom. Hoje não tem mais, hoje está tudo loteado. Foram 3 anos lá em Mariana. Aí lá o senhor com sua filosofia. De Mariana eu fui para Belo Horizonte. Mariana eu fiquei em 56, 57, 59 eu fui para Belo Horizonte. Fiquei 7 anos em Belo Horizonte. Fiz toda a filosofia lá e grande parte da teologia. Foi um tempo muito bom. Lá sim a gente tinha mais, cada um tinha seu quarto, aqui era dormitório comum, em Mariana também. E lá cada um tinha seu quarto, já tinha um pouquinho mais de conforto. Não como vocês aqui, mas já tinha um pouquinho mais. Foi um tempo muito bom. Eu tenho muita saudade de todo o tempo que eu passei em Belo Horizonte. Aqueles 6 anos, 3 de teologia, 3 de filosofia e 3 de teologia. Tivemos excelentes professores, muito bons, excelentes professores em quase todas as matérias. Você tinha um pouco mais de liberdade, um pouco mais de ficar à vontade, não era tão rigoroso como foi aqui, como foi em Mariana. Mas havia um pouquinho mais de liberdade. Bem, dali eu fui para Roma, né? O senhor termina a teologia em Roma? Terminei o resto da teologia em Roma, e eu fiz o mestrado em Roma, na Gregoriana. Também tudo em latim, naquele tempo, tudo em latim. Todas as aulas, todas as provas, todos os livros, tudo era a língua latina. Fiz o mestrado. Foram 2 anos e meio que eu fiquei lá para fazer o mestrado na Gregoriana. Naquele tempo, tudo de batina. Cada país tinha um tipo de batina, tinha que botar a faixa. A nossa faixa era amarela e amarela. Acho que era amarela. Cada país tinha a sua faixa. O alemão era tudo vermelho. Cada um. Na Gregoriana também foi um tempo bom, muitos bons professores. Depois eu voltei. Mais tarde eu voltei para Roma para fazer o doutorado. Ah, sim. Eu fiz o doutorado em Karl Popper. Filosofia das Ciências. Filosofia das Ciências. Muito bom. A separação entre a filosofia e a teologia. Como é que a gente separa o conhecimento teológico do conhecimento científico? Existe algum critério, alguma lei, alguma coisa que faça com que a gente saiba distinguir o que pertence à teologia, o que pertence à fé, o que pertence à ciência? Então, Karl Popper trabalha muito isso, né? A demarcation between science and metaphysics, que é o tema fundamental da filosofia. A demarcation between science and metaphysics. A separação da metafísica, da religião e da ciência. Eu trabalhei essa questão aí. Muito bem. Então, o senhor é ordenado depois ainda do doutorado? Antes do doutorado. Antes do doutorado. Quando que o senhor é ordenado? Lá na Alemanha. Foi no dia 8 de setembro de 65. 8 de setembro. Então, o senhor está fazendo 56 anos. Vou para 57 de padre. 57 anos de padre. Ordenado em 65, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai para 56 anos. De padre. Muito bem. E o senhor também tem uma história... Aqui na Igreja de Vitória, né? Tem. Eu ajudei em Campo Grande muito tempo. Fui pároco em Itaquari,
lá no município de Cariacica, para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Fui pároco em Maruípe, São José. Fui pároco na Praia do Suá, São Pedro. Fui pároco em Jardim da Penha, 18 anos, São Francisco de Assis, construí todas aquelas igrejas. Eu pegava, eu rebocava a parede. Sim, o senhor foi conhecido lá um tempo como padre construtor, não é verdade? O caminhão ia buscar lajota, buscar telha. Hoje ninguém faz mais isso. Né? Fiquei 18 anos, aí depois fui pároco na Mata da Praia, São Camilo de Leles. Sim. Depois, para terminar, Santa Luzia, aqui no Barro Vermelho, que é a última paróquia. Aí eu me aposentei. E fui professor 27 anos na universidade. Durante os 27 anos que eu fui professor na universidade, eu só faltei no serviço uma vez. Em 27 anos, eu só deixei de dar aula um dia. Quando me aposentei, até o reitor me chamou lá, me deu até um prêmio, falou, padre, volta. Eu olhei a sua ficha aqui, você nunca faltou. Falei, só faltei uma vez. Era muito rigoroso. E na UFES o senhor lecionava aqui? Bom, na UFES eu lecionei História da Filosofia Grega, Teoria do Conhecimento, Introdução à Filosofia, História da Filosofia Medieval e Teoria do Conhecimento. Muito bom, muito bom. Além da UFES, o senhor também deu aula no nosso instituto. Deu aula no seminário, filosofia lá, quando o seminário funcionava no Colégio do Carmo, e lá perto do São Gonçalo também andei dando aula. Sim. E dei um pouquinho de latim, mas quando eu percebi que o interesse pelo latim era muito pouco, eu desisti. Sim, sim. Muito bem, Monsenhor Edvalter. Olha, e com toda essa história muito bonita aqui, desde aqui com essa ligação com o nosso seminário, desde a segunda turma, desde 53, queria perguntar ao senhor qual que é a mensagem que o senhor deixa para o jovem vocacionado, para o seminarista, para aquele jovem que está pensando em se tornar padre. O que o senhor teria a dizer para essa pessoa? Para vocês que estão no seminário, período de formação, algumas coisas eu já até coloquei na Santa Missa. O gosto pelo estudo, tem que procurar estudar. Hoje nós não podemos mais ser padre de qualquer jeito, tem que ser profissional o estudo, especialmente a parte da filosofia e da teologia, conhecer bastante bem esse campo, né? Segundo, a parte da vida espiritual, porque se você chegar a padre sem vida espiritual vai durar pouco, não vai em frente. A parte espiritual, a parte das virtudes, a parte da piedade, da oração. Essa parte, se você não tiver isso, não se meta nisso, sai fora. Né? Porque a parte da obediência, o espírito de pobreza, que hoje muita gente não quer ter mais, o espírito de renúncia tem que ter, o pai não precisa de riqueza. Né? Eu, porque fui professor na UF, naquele tempo a moda era essa, eu fui professor, mas professores não faziam mais isso. Não. Sim. Né? Naquela época havia essa moda, o chamado padre operário, um era advogado, outro era professor, outro era médico, o caso do padre Valdir, outro era isso, outro era aquilo. Havia essa mentalidade. Hoje, parece que melhorou muito, a parte tem que se dedicar à parte espiritual, à parte religiosa. Se eu fizer bem feito isso, não vai faltar nada. Se fosse hoje, que eu estivesse no lugar de vocês, eu não ia mais ser professor da universidade. É claro que isso é importante, é bom que esteja alguém lá, mas não seria mais a minha... Lá teve muitos padres, né? Padre Antônio José Pedro Luque. Sim, sim. Que se aposentou recentemente da UFES. Grande professor. Sim. Muito preparado. E muitos padres estiveram por lá. Muito bem. É bom a presença dos padres, talvez, na universidade, é importante, eu não vou dizer que não é. Mas hoje eu não faria mais isso, não. O outro haveria de fazer. Parabéns a vocês que se sentem chamados por Deus, porque para você abraçar a vida sacerdotal tem que ter uma vocação, tem que ter um chamado. Sim. Né? Uns é de um jeito, outros é de outro. Né? O chamado de Deus não é igual para todo mundo. Uns ele chama de um jeito, outros chama de outro, enfim, isso muda muito. Mas tem que ter um chamado de Deus, você tem que sentir no coração que Deus está te chamando para você cumprir uma missão. Como
Jesus chamou os apóstolos, não chamou todo mundo, mas chamou alguém. Assim hoje é a mesma coisa. Então a parte do estudo, trabalhar a parte da vocação, a parte da piedade, a palavra de Deus, a obediência, o espírito de serviço, não ter espírito de burguês, porque hoje tem muita gente que quer carro novo, quer salário, quer apartamento, que não precisa disso. Se você se dedicar a Jesus, de corpo e alma, o povo vai saber que você é assim e não vai te deixar faltar nada. Pode ficar tranquilo, não falta, precisa. A pessoa que se dedica a Jesus de corpo e alma, só vai ter sucesso. Não vai pro buraco não, mas só vai ter sucesso. Porque o povo percebe que uma pessoa de Deus, uma pessoa dedicada, uma pessoa virtuosa, uma pessoa prestativa, uma pessoa assim, todo mundo vai atrás dele. Com certeza. Vai atrás dele. Todo mundo gosta que a pessoa, que o padre seja dedicado. Com certeza. Não vai faltar nada, pelo contrário, você vai fazer muito sucesso. Como fez Curadar, sabe por que você não pode fazer? Muito bem. Então, parabéns para vocês e que a intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Penha aqui no caso, e do santo de hoje, que é São João Maria Vianney, vos acompanhe, vos abençoe, vos santifique, vos ajude e vos faça crescer na santidade, para que cada um seja no futuro um santo sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz. Jesus, Maria, José e São João Maria Vianney nos acompanhem. Amém, graças a Deus. Bom, Senhor, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa conversa. Saiu aí, né? E a vocês que nos acompanham, até a próxima. Até a próxima.